Turismo. Meio-dia 25, e se há notícias que são ambíguas, que nos obrigam a pensar duas vezes, esta é uma delas, pelo motivo que vai perceber. O Instituto da Segurança Social está a fechar, em média, 2 lares ilegais por semana desde o início do ano. Primeira noção que temos ao ouvir este parágrafo é que ainda bem que está a fechar, mas ainda mal, porque eles existem e porque conseguem chegar a tratar idosos do modo, como vamos ver, que sucedeu em Alenquer. O abandono e os maus tratos a idosos é um tema caro a esta Praça da Alegria. Todos os dias são muitas as denúncias a lares ilegais que veem nos mais velhos uma oportunidade de negócio, mas a quem não prestam os cuidados dignos que merecem. Em maio de 2008, o Lar da Gandra, na Maia, era fechado pela Segurança Social devido às condições do edifício. 10 utentes foram internados noutros lares. Eu cheguei a dar banho a utentes numa casa de banho realmente com muita falta de condições, não é? E que uma janela estava partida e só estava tapada com um simples plástico e foi mesmo no meio do inverno. E realmente só tinha um pequeno aquecedor que só podia ser ligado só meia hora antes do banho. Na mesma altura, em Pedroços, um lar era encerrado por suspeitas de negligência na higiene e na alimentação. Ex-utentes deste lar contaram-me na primeira pessoa tudo aquilo que tinham vivido aqui dentro, desde os maus tratos psicológicos, pressões, negligência a nível de higiene, de alimentação. Já em 2009, o lar de Arroquelas fechava as portas depois de se descobrir que hospedava 142 pessoas num espaço com lotação para 40. Eu perguntava-lhe, então filho, o que é que comeste? Não me lembro, comi sopa. E a Maria, que é a empregada da cozinha, dizia ao senhor José, comeu um bacalhau com natas. Quanto é que pagava aqui? 900. Com o aumento da fiscalização, em média têm sido encerrados 2 lares por semana. O último ocorreu na passada quarta-feira em Santana de Carnota, perto de Alenquer. Várias fotografias serviram de denúncia para um cenário dantesco. Idosos deitados no chão, ausência de cuidados de saúde, lixo espalhado por todo o lado, eram as condições prestadas a 14 idosos num lar ilegal. Condições de completa degradação das condições em que as pessoas eram cuidadas, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da higiene, do ponto de vista dos cuidados básicos de vida, que não estavam todos assegurados e que, portanto, punham em risco a saúde e o bem-estar daquelas pessoas que ali estavam acolhidas. Para o Instituto de Segurança Social, o encerramento foi incontornável. A proprietária cobrava entre 400 a 1.000 euros aos utentes, embora estivesse proibida de exercer a atividade. Este caso terá sido resolvido, mas enquanto as próprias famílias não se consciencializarem para este problema, enquanto filhos e sobrinhos continuarem simplesmente a depositar os mais velhos nestes lugares, histórias como esta, certa, mas infelizmente, não vão ficar por aqui. E julgávamos nós que estávamos no século XXI e com atitudes próprias de quem já evoluiu e chegou a este ponto da humanidade. Com os melhores propósitos, claro está. Não estes, porque estes serão... estamos em querer a exceção. Só que esta exceção está a tornar-se uma regra difícil de compreender. Connosco na Praça da Alegria temos o juiz Rui Rangel. Olá, Rui. Muito obrigado. Também João de Almeida, presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos. Acho que é mesmo esta a designação. Rui, se é certo que as imagens são chocantes e nos deixam sempre preocupados e imediatamente também nós a pensarmos quando lá chegarmos se acabaremos por entrar num quadro semelhante a este, o que a mim me custa, honestamente, como cidadão, é que a proprietária deste lar ilegal foi apenas multada em 3.500 euros por ser reincidente e foi proibida de exercer a atividade, mas continua tranquilamente em liberdade. Claro. Evidentemente que estas imagens são arrepiantes, porque ninguém está autorizado a tratar de forma cruel o seu semelhante.
E aqui está aqui alguma crueldade, alguma indignidade manifesta, mas isso, a tua pergunta implica, nós aqui na Praça da Alegria já falamos sobre isto. Não fazemos juízo sobre os parceiros, vez, e cada vez a comunicação social, e novamente felicito a Praça da Alegria por voltar a este tema, porque a comunicação social aqui tem um papel determinante, não evita que estas coisas aconteçam, mas de alguma forma é um alerta, e nós na última vez falamos que outros casos se iam repetir. Que iríamos repetir esta conversa. Exatamente, e vão-se repetir, infelizmente. O problema, nós temos que fazer aqui uma alteração. E qual é a alteração do meu ponto de vista? Rui, continua, por favor, é que o teu microfone entretanto descaiu, mas podes continuar. Nós temos que fazer uma alteração. E a alteração é, de alguma forma, nós temos uma legislação, temos boa legislação, mas temos uma legislação que continua a valorizar excessivamente os bens patrimoniais e os crimes patrimoniais. É preciso olhar para as pessoas. É preciso olhar para o cidadão, é preciso a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. E, portanto, nós temos ainda um tipo de cultura judiciária, um tipo de cultura a nível das leis, que valoriza mais o património do que a vida, que valoriza mais os bens patrimoniais do que as pessoas. E, naturalmente, que situações desta natureza, em que as pessoas são tratadas, ainda por cima, pessoas numa idade completamente indefesas, e que são tratadas desta forma indigna e desta forma cruel, tem que haver penas pesadas, tem que haver responsabilidades pesadas do ponto de vista criminal e do ponto de vista civil. E mais. E tem que existir, como está a acontecer, situações muito frequentes, porque já vimos que do ponto de vista da fiscalização e da prevenção, as coisas não funcionam e continuam a permitir-se que existam lares que tratam as pessoas como se fossem animais. E, portanto, isto não pode acontecer em Portugal. E evidentemente, é preciso haver falha a prevenção, está a falhar a fiscalização, seja em lares do Estado, sejam em lares privados. Sim. Nós temos um problema adicional, que são os lares ilegais, a diferença entre os lares ilegais e os lares clandestinos. Exatamente. Também temos que estabelecer esta diferença. E há lares clandestinos que, esses então, estão ao arrepio de qualquer controle, de qualquer fiscalização. É esse panorama que vimos. Que era exatamente este o caso. Estão ao arrepio de tudo isso. E, portanto, é preciso, e eu digo mais, que este tipo de processo em que estão em causa as pessoas, e designadamente pessoas que merecem a proteção da sociedade, que merecem a proteção do Estado, os processos tem que haver responsabilidades e penas pesadas e os processos têm que ser céleres, rápidos e têm que ser publicitados. Isto é, pessoas que fazem este tipo, o negócio não justifica tudo. A procura do lucro não justifica tudo. E, designadamente, quando estão em causa, é lícito as pessoas procurarem o lucro, é lícito as pessoas procurarem o seu negócio. Mas não podem procurar um negócio tratando seres humanos desta forma absolutamente cruel. Isto é indecoroso. Indecoroso, absolutamente indecoroso. E, portanto, tem que haver, as pessoas que são responsáveis por isto, tem que haver publicidade nas decisões. E tem que se mostrar o rosto das pessoas. É assim que se cria uma responsabilidade, uma sociedade mais adulta e mais responsável. E, portanto, este tipo de pessoas não podem passar ao lado daquilo que é a responsabilização. João, sabemos perfeitamente que há limitações nos orçamentos familiares que levam a que muitas famílias tenham que recorrer àquilo que o seu orçamento lhes permite. E muitas vezes nestes lares ilegais, eu não sei se lhe posso chamar lares, será um depósito. Incomoda-me que se chama isto um lar. Um lar não é depósito. Isto. Um lar não é isto. Nós costumamos chamar isto de casas clandestinas que alojam idosos. Não, isto não é um lar. Nem pode ter o título de lar. Exatamente. Não é? Mas o que é certo é que nós temos que saber adequar as nossas atitudes também a esta realidade de crise profunda. E o que é certo é que há, no entanto, regras que têm que ser respeitadas. E são essas as regras que eu gostava que aqui as anunciasse para qualquer cidadão que veja essa necessidade de prestar um apoio a um idoso, seu familiar ou não, mas prestar apoio a um idoso para a colocação num lar, o que é que ele deve perguntar? Que certificados, que apoio logístico ele deve questionar, que deva existir nesses locais para que possa ficar descansado? Em primeiro lugar, deve-se assegurar que a casa tem alvará, ou licença de funcionamento, hoje em dia, como se chama. Sendo muito importante, eu atrevia-me a dizer que não é o mais importante, porque para além das condições da arquitetura da casa, das instalações, dos equipamentos, que é muito importante, ainda mais importante será o funcionamento depois. Claro. Uma licença não assegura que o funcionamento
por si só não assegura que o funcionamento seja bom. O João ouviu Facilita o bom a declaração há funcionamento. pouco de uma familiar de um idoso a dizer que não existia um vidro, existia uma capa de plástico. Sim. Mas isto para lhe dizer que conheço alguns lares com alvará que deviam ser encerrados. Por exemplo. E conheço muitos lares sem alvará que funcionam lindamente. E há coisas magníficas a aparecer neste momento. Só para lhe dar uma ideia, dos 200 associados da ALI, 25% já são lares construídos de raiz especificamente para lar de idosos. Foi uma surpresa até com o levantamento que fizemos do Minho ao Algarve, com uma campanha de visita aos associados. Sim. E ficámos surpreendidos até com esse número. Mas o João percebe, deve entender isso diariamente, as limitações orçamentais das famílias. Claro que sim, mas isto deriva um bocadinho disto que eu lhe estou a dizer. Os lares de raiz, hoje em dia, face à legislação que está em vigor, é a única solução possível para quem quiser investir neste setor. E os requisitos são de tal maneira desproporcionados e utópicos face à nossa realidade socioeconómica que necessariamente o investimento é brutal para um resultado algo limitado. Eu posso lhe dizer que se gasta em média 2 milhões a 2 milhões e meio de euros para instalar só 40 idosos. Isto é brutal. Isto é para a Alemanha ou para a Dinamarca, não é para cá, de certeza. Com estes números, necessariamente as mensalidades depois têm que ser altas, porque convém amortizar os investimentos. Uma coisa e outra, claro. Agora, muitas... E se existem estes lares privados, é porque com certeza a Segurança Social, é porque com certeza o Estado não assegura que os idosos tenham locais. E o maior problema destas situações é que a Segurança Social, quando vai encerrar uma casa destas, tem que ter alternativa para colocar os idosos. E não tem. Tem outra dificuldade grande que o Sr. Rui Rangel poderá abordar. Tem outra dificuldade muito grande, é que estas casas são casas particulares. E até que haja indícios que estão com idosos lá dentro, se as pessoas não abrirem porta, as pessoas não podem forçar a entrada, só com mandato judicial. E o senhor do Ministério Público ou o juiz que tem que assinar o mandato judicial, se calhar precisa de ter indícios suficientemente fortes para poder passar esse mandato judicial. E eu ainda vou mais longe, mas depois as fotografias foram obtidas legalmente, não é? Pois, é outra questão. Ainda vou um bocadinho mais longe. Nós já vamos continuar a conversar, porque entretanto temos algumas reportagens feitas em Alenquer, pela Serenela Andrade, a primeira das quais, segundo me parece, é exatamente com o Presidente da Junta de Freguesia. Boa tarde, estou em Santana da Carnota e foi este o lar que na passada semana foi encerrado pela Segurança Social por estar numa situação ilegal. Estou também com o Presidente da Junta de Freguesia de Santana da Carnota, Nuno Granja. Olá. Boa tarde. Nuno, este lar que realmente foi encerrado na semana passada é um lar que o Nuno já conhecia porque teve cá a avó durante alguns dias. Sim, é verdade. Portanto, eu fui apanhado de surpresa por este encerramento do lar. Efetivamente, sabia da existência dele e julgando que realmente estava legal, e foram já há cerca de 3 anos ou 4, e que nada tenho a contar desses dias que a minha avó cá passou. E pronto. Nada o levava a crer que realmente houvesse idosos na situação em que foram encontrados, portanto, amarrados às camas, segundo dizem, porque nós não sabemos, apenas lemos a imprensa, não é? Pois é verdade, é preciso agora também perceber efetivamente qual foi a situação com que se depararam as autoridades da Segurança Social. Efetivamente, se tivesse conhecimento de tal situação, teria que ser o primeiro a denunciar, enquanto Presidente da Junta. E enquanto cidadão acho que todos temos esse dever de denunciar, se essas situações acontecem, denunciá-las. Não conhece a proprietária? É verdade, sim, conheço. E, segundo nos disse, é uma senhora simpática? Sim, portanto nada leva a crer realmente que as situações com que a Segurança Social se deparou efetivamente se passavam, não é? Porque uma senhora com quem sempre conversei bem e efetivamente fui apanhado de surpresa por esta situação. Os preços deste lar, não saberemos se está certo ou não, porque no fundo só nos estamos a guiar por aquilo que lemos na imprensa escrita, rondavam entre os 400 e os 1.000 euros, seria? Pois, também é um facto que eu próprio desconheço. Portanto, já que eu me digo, o familiar tive alguns dias e já foi há cerca de 3, 4 anos, não tenho possibilidade de poder confirmar isso, e esses valores, pois se não conseguiram contactar com a própria proprietária, é muito difícil de os poder confirmar, não é? O que é que acha que agora poderá acontecer a seguir?
em relação a este caso? Irão, se calhar, ter algum cuidado também com outros lares? Porque há um outro, mas o outro parece que está tudo bem, não é? Sim, existe outro lar também na freguesia e que tem condições, pelo menos está aparentemente legal também, não é? No fundo, se calhar, terão que ser as famílias a dar um bocadinho de atenção a tudo isto. Eu próprio referi isso também, já tive a oportunidade de referir isso. Acho que todos os que visitam os seus familiares com a periodicidade que lhes é permitida, devem, sempre que os visitam, tentar perceber as condições em que estão, talvez se calhar não só limitar-se à visita de circunstância no local onde eles estão, tentar saber onde é que estão hospedados, onde é que dormem, tentar conversar com os idosos e perceber realmente qual é o tratamento diário. Penso que as próprias pessoas que trabalham para estabelecimentos que possam eventualmente não oferecer essas condições também têm a obrigação de as denunciar, ou pelo menos não compactar com essas situações, mas eu quero referir, acima de tudo, que ao estar estas declarações, portanto, foi a muito custo que as prestei, porque é uma situação melindrosa, porque inclusive há os idosos envolvidos, há os familiares dos idosos envolvidos neste processo, e é como eu digo, portanto, eu se não tinha nada que fizesse crer que esta situação se passava, até que o processo decorra e realmente venha a perceber melhor, também nada tenha a apontar contra o próprio estabelecimento e contra os próprios funcionários deste lar. Portanto, nessa perspectiva, a opinião que dou é numa perspectiva mais abrangente e de uma opinião pessoal até. Muito obrigada. E no fundo é exatamente isso que o Nuno diz, que os familiares estejam atentos, que falem realmente com os familiares que estão nestes lares, nestes e noutros, e que tomem um bocadinho mais de atenção quando deixam as pessoas assim tão sozinhas. Muito obrigado, Senela. Um beijinho, muito obrigado. Faltam 18 minutos para 1 da tarde. Rui, já não é a primeira vez que abordamos este tema, já não é a primeira vez que lamentamos a desumanidade e não será, com certeza, a última vez que voltamos a responsabilizar as famílias. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, o primeiro elo de responsabilidade aqui, para além de haver uma responsabilidade do Estado, das juntas de freguesia, das autarquias, há uma responsabilidade primeira das famílias. Porque, naturalmente, que as famílias têm a obrigação de saber onde colocam os seus familiares. E, portanto, evidentemente que se uma pessoa vai colocar o seu idoso num lar destes, a primeira coisa que faz não é o alvará. O alvará é importante, mas não é o alvará. É entrar dentro do lar, ver se o lar tem todas as condições, se tem requisitos técnicos, se tem médicos, se tem enfermeiras, se tem diretor técnico, se tem um espaço com dignidade para nós deixarmos lá o nosso familiar. E, portanto, as pessoas não são... Os lares não são depósitos. E as pessoas não são coisas. E não podem ser tratadas como coisas. E, portanto, há aqui uma componente de enormíssima responsabilidade das famílias. E, portanto, as famílias não podem ser desresponsabilizadas disto. E há muita culpa das famílias neste aspecto. Porque se as famílias detectarem um lar que não tem condições e evitarem e não colocarem lá o seu familiar e imediatamente denunciarem, resolvem muitos problemas. Resolvem em termos de prevenção e em termos, digamos, de um aviso para a comunidade. E, portanto, nós temos que, e é uma questão muito, que eu, nesse aspecto, gosto sempre de frisar, não é sempre atirarmos a responsabilidade para o Estado, não é sempre atirar a responsabilidade para os outros, primeiro temos que olhar para nós próprios. E, portanto, há aqui uma responsabilidade grande das famílias. E a verdade é que o Estado somos nós e nós também temos que participar para construir um Estado melhor. Até nas fotografias em que se viam vários idosos deitados na mesma sala, dava para entender que algum familiar já algum dia tenha perguntado. Não é possível que os familiares não tenham visto isso. A menos que, num quarto isolado. Jorge, a menos que coloquem lá. Exatamente, mas a menos que coloquem lá o familiar e nunca vão lá visitá-lo. E, portanto, passam anos e anos sem os visitar. Porque não é possível um tratamento desta crueldade, um familiar não se aperceber. E, portanto, há aqui responsabilidades também dos familiares. Estamos a falar de um lar que, neste caso, era ilegal, mas, neste caso, era clandestino. Nos lares ilegais, há só a responsabilidade do proprietário do lar? Não só. Para se obter o licenciamento de uma casa é um inferno. Um inferno.
Estamos em Portugal. Sim. Há casos de licenciamento que demoram 6, 7, 8 e 9 anos. Muito bem. Mas Até se conseguir finalmente chegar ao alvará. Posteriormente, há também uma outra cadeia de cuidadores, de zeladores, que também têm mais do que a responsabilidade de zelar. Têm também a responsabilidade de denunciar. Sim. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de médicos assistentes? Deixe-me recuar, Diga. Como disse já há pouco, a existência da licença de funcionamento por si só não é garantia de bom funcionamento. A Segurança Social, com algum equilíbrio e com algum bom senso, tem permitido que lares que têm o processo a correr, sim, mas que ainda não chegaram a conseguir a licença de funcionamento, e desde que não haja queixas de mau funcionamento ou de maus tratos, tem tido o equilíbrio de as deixar funcionar. Sim. Até porque há muita falta realmente de lares. Muitas vezes esses lares também são solicitados pelas entidades oficiais para acolherem mais idosos. Agora menos. Já sucedeu, mas agora penso que não. De qualquer maneira, o licenciamento realmente é uma dificuldade enorme, mais por parte até das câmaras do que da própria Segurança Social, que é muito complicado. Mas explique-nos, por favor, qual é a cadeia de responsabilidades? Porque não me parece que seja exclusivamente o proprietário o responsável por tudo. Estávamos a falar em off. Da família. Estávamos a falar em off há pouco, enquanto passava a reportagem, sobre aquela situação do lar que foi encerrada em Arroquelas. Por exemplo. A secretária-geral da ALI comentou com toda a razão qual é o papel do médico, da enfermeira, do diretor técnico da casa, que enquanto aquilo funcionou naquelas condições, não apareceram a dizer coisa nenhuma, não é? Mas há mais, aos funcionários, não é? Também, os próprios funcionários. É evidente que depois a senhora foi apresentada ao Ministério Público para eventual procedimento criminal. Qual é o resultado disso? Se é que vai haver algum resultado? Não sabemos, não é? Assim como esta senhora também parece que foi apresentada ao Ministério Público. Agora... Foi multada em 3.500 euros. Sim. A multa e a proibição... Não é? Há uma partilha de responsabilidades. Claro, mas a multa e a proibição de exercer de atividade não é muito dissuasora. Porque o montante da multa é o que é. Se a senhora não pode exercer a atividade, se calhar pode a filha ou o marido. Isso não é muito dissuasor. Agora, a ação do Ministério Público, aí a conversa já poderá ser outra. Uma coisa. Portanto, a responsabilidade não é só do proprietário, porque há um dever de guarda, há aquilo que a lei chama culpa in vigilando. Qualquer pessoa que tem o dever de vigilar e de vigiar, e de guardar e de cuidar, se o fizer nos termos desadequados, pode vir a ser responsabilidade civilmente e criminalmente. E, portanto, há uma cadeia de responsabilidade, desde o proprietário, ao médico, à enfermeira, ao pessoal administrativo que participa e que tem também essa responsabilidade de guarda, pode incorrer em responsabilidade criminal. E as próprias famílias, como uma notícia daqui a alguns meses, que estava-se a pensar em responsabilizar de facto o proprietário do lar e a própria família por abandono ou proporcionar-se maus tratos a uma pessoa. Tudo tem que estar em análise. O quadro é de facto obscuro, mas não é totalmente negro. Não foi também muito árduo encontrar um lar onde o exemplo da sua prestação de serviços torna esta reportagem que vos vamos mostrar, uma reportagem de esperança. Por contraponto à realidade que estamos a abordar em estúdio, lares com total falta de condições e por isso mesmo, e ainda bem, encerram, estamos no oposto, o lar de comércio, em Lessa do Baldio, que é um lar que prima pela qualidade, e os discursos e as imagens que vai ver vão provar exatamente isso. Estou com alguns utentes deste mesmo lar e alguns enamorados, vamos à história daqui a pouco, e também com Marta Couto Soares, que é aqui da instituição. Senhor Américo, está aqui nesta casa há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E porquê é que decidiu escolher o lar de comércio? O que é importante para si num lar? Olha, eu fiquei viúvo há 7 ou 8 anos. Era sócio do lar de comércio, portanto vou fazer 50 anos. Nunca me tinha lembrado de que viria cá passar o resto. Mas o que é importante para si, a nível de casa? Vi alguns, pronto, mas não me interessaram. E um dia pensei em vir ao lar de comércio, nem sabia que isto que... acolhia indivíduos para estarem... O que é que o surpreendeu aqui? Aqui tudo. Depois de ver o que vi de outros lares, este lar surpreendeu-me
totalmente em todos os aspectos. Tudo é muito, tudo é muito. Dona Guilhermina, no seu caso, está aqui há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Sou sócia há 48. Do lar. Muito bem. E o que é que para si é importante num lar? Tem que ter. Tudo é muita coisa. Vamos particularizar. Filhos não nos querem-nos, mas a dividir mês em cada um. Por preferência, então, numa casa em que nós somos sócios e que nada nos falta. Pronto, mas eu já estive a visitar, já vi que há cabeleireiro, há capela. Não precisamos sair daqui para nada. Isso é importante, portanto, terem tudo aquilo que precisam no dia a dia. Precisamos. Quem nos lava roupa, quem dê ferro, temos o almoço, o pequeno almoço, o lanche, o jantar, ainda levamos o leite, ou chá, ou o que a gente quiser à noite para tomar com os comprimidos, por isso nada falta aqui. Dona Leopoldina, no seu caso, está aqui há quanto tempo? Olha, há ano e meio, digamos. E porquê é que escolheu este lar? Caiu-lhe na rifa, acha que é importante? Vim aqui com uma amiga e fiquei encantada. Com o quê? O que é que a encantou mais? Tudo, tudo. A maneira de ser do presidente, que foi a primeira pessoa que me... Toda a forma como foi recebida e acarinhada. E com a sua doutora... Isso que é importante no dia-a-dia, vocês sentirem-se acarinhados. O carinho deles, a boa disposição para nos atender, a alimentação... A disponibilidade das pessoas também. Exatamente. O entrar e sair, claro que temos que pedir autorização para dormir. Saber onde é que vocês estão, não é? E isso também levou ao vosso amor. Diga. O problema é que eu tive problemas numa perna de pele e aqui fui ao hospital, é claro, mas aqui fui tratada com carinho, com todas as enfermeiras e médicos. Pormenor importante. E o vosso amor também nasceu aqui. Estou aqui. Foi aqui. Vamos lá explicar lá para casa. Portanto, vocês, entretanto, apaixonaram-se. Para a praia. Íamos para... Vamos todos os anos para a praia. Foram-se conhecendo. Íamos a passeios como vamos, que ainda temos um agora para ir dia 1 de Abril. Íamos a passeios, isso tudo. E pronto, e fica aqui só levantada a questão, depois um dia destes vou detalhando. Entretanto, Marta, o que é um bom lar? Essencialmente um lar que perceba quais são as necessidades das pessoas que cá estão. Um lar que os acolha bem, que os respeite e que tenha o carinho que eu diria que decorre da disponibilidade do dia-a-dia das pessoas que trabalham com eles. Depois, a nível de estrutura, nós já fomos visitando, houve coisas que nós não partilhámos, mas, por exemplo, cuidados constantes a nível de enfermagem, a capela, tudo isto também faz que seja a casa deles, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma série de serviços voltados, portanto, direcionados para os nossos utentes, eu diria para as pessoas, que são fundamentais, portanto, a fisioterapia, os cuidados de enfermagem permanentes, a retaguarda, que é importante em termos de segurança, em termos de saúde, para pessoas que percebem que estão no final das vidas, são fundamentais para que se sintam seguros e para que se sintam bem. Isto a par das atividades que nós lhes proporcionamos diariamente e que sem as quais eles estariam sentados, parados, quietos, e não é isso que se passa no lar de comércio, é exatamente o oposto. Muito obrigado pela disponibilidade de todos. Diga. Eu fiz, como é que dizer, não é transpalantes, é certos, e vim de cadeirinha de rodas, e com a sobrinha minha, e o Sr. Presidente veio ter comigo e disse que fosse preciso, estava às ordens. Isso é importante. Caiu muito bem, que digo com emoção. Muito obrigado. Aquela senhora ali é muito minha amiga, tudo que se precisa. Tenho é que pôr um ponto final na conversa. Muito obrigado aos 4, portanto, são O Sr. Américo falou. São testemunhos felizes, que é aquilo que é mais importante encontrar num lar, além de todas as infraestruturas necessárias para que haja saúde e qualidade de vida desta gente que já deu muito ao nosso país. Este é um lar exemplar, um lar de excelência. João, quanto pode custar, valor justo, a permanência de um idoso num lar que pertence a esta associação, esta vossa associação? Depende muito de zona para zona. Há lares do mesmo nível de qualidade que na província se encontra por 800 euros por mês, mas mais junto ao litoral e às grandes cidades se ouve com facilidade falar em 1.200, 1.300 por mês. Agora, temos que pensar os serviços que são oferecidos, que é resolver um problema que as pessoas têm nas mãos complicadas e precisam de solução. E depois temos que pensar em alojamento, alimentação, higiene pessoal, médico, enfermagem, fisioterapia. Se dividir por 30 dias, como estávamos a falar há bocadinho, não se pode dizer que é caro. É muito dinheiro, mas não é caro.
Agora, como lhe digo, varia muito do interior para o litoral, ou junto das grandes cidades ou para a província, varia muito. E não estamos a ver ninguém a deslocar um idoso, quer dizer, depois de alguns exemplos que estão aqui apresentados, já não sei, mas espero que não. Há alguém que pegue num idoso que vive aqui no Porto e que o vá pôr a Vila Real só porque é mais barato, mas se calhar existe. A Segurança Social, por acaso, faz isso. No Porto. Há vários lares na região de Viseu, Caramulo, Viseu, Moimenta, Aguiar da Beira, que têm idosos enviados pelo Centro Distrital da Segurança Social aqui do Porto. Normalmente são pessoas sem família, ou sem recursos, sem abrigo, pessoas indigentes, doentes psiquiátricos e sem família, de maneira que essa deslocação do seu ambiente de origem para outro não é muito complicado. Pessoas com família... Há situações em que isso se passa, mas é por as pessoas regressarem à sua terra de origem, onde ainda têm familiares, às vezes, de onde têm saudades até de lá ter vivido, e voltam lá à terra de origem, a um lar situado na terra. O que é que sugere a quem conheça situações de abuso em lares devidamente legalizados? O que é que deve fazer? Em primeiro lugar, deve contactar a Segurança Social e denunciar com elementos precisos. Uma das coisas que a Segurança Social, nas reuniões que temos tido com os diretores dos centros distritais ou com os diretores do Serviço de Fiscalização, uma das coisas que a Segurança Social se queixa, entre aspas, é que as denúncias vão sem elementos concretos que lhes permitam atuar. É a casa amarela ao fundo da rua, não sei o quê. Isto não serve, precisa. Não serve de nada. Com elementos concretos, precisos e objetivos. Portanto, em primeiro lugar, dirigirem-se à Segurança Social. Se quiserem depois contactar a Ali, nós temos tido também esse papel de receber denúncias e encaminhá-las para a Segurança Social também. É um dever de cidadania, não é, Rui? Denunciarmos, mesmo que em causa esteja o nosso orçamento familiar. Exatamente, mesmo que esteja em causa o orçamento familiar, porque os valores da cidadania estão acima de qualquer questão do ponto de vista orçamento. Eu estou a falar nos funcionários mais de base deste tipo de lares. Portanto, muitas vezes também recebem o ordenado mínimo como é o ordenado mínimo, e depois também é preciso pensar que um lar com estes requisitos todos que apareceu ali na peça, seguramente se for um lar privado, não é 1000 e tal euros, é seguramente muito mais. E, portanto, é verdade que as famílias hoje vivem com orçamentos absolutamente apertados, mas muitas vezes os idosos trabalharam a vida toda e, portanto, têm também a sua reforma. Mas muitas vezes as famílias utilizam as reformas dos idosos não no interesse do idoso, mas noutro tipo de interesses. E isto também é outro problema digamos, que acresce o quadro de responsabilidade das famílias. Agora, situações destas, evidentemente que tem que haver uma maior fiscalização, as entidades públicas têm que exercer uma fiscalização que, do meu ponto de vista, tem que ser eficaz. Não basta, digamos, ter uma via tortuosa até dar-se o alvará e depois deixar-se que as pessoas funcionem em roda livre. Não. Casas destas que tratam de pessoas, casas destas que tratam de seres humanos, as entidades públicas têm que fazer uma fiscalização sistemática, permanente, seja a nível das autarquias, seja a nível das juntas de freguesia, seja a nível da Segurança Social, a fiscalização tem que ser permanente e sistemática. Mesmo que aqueles que ficam maltratados estejam no inverno da sua vida, eles têm sempre direito a uma primavera, mesmo como esta que acaba de entrar. Até amanhã às 10.